Muito bem, pessoal, vamos falar agora de mediana. Muita gente confunde mediana com média. Não são a mesma coisa. Apesar da mediana também ser uma medida de tendência central, ela tende à centralidade, de uma distribuição, a mediana não é média. Então, o que significa se é ímpar, se n é ímpar? E o que significa se n é par? Bom, n é o total de elementos. A mediana, pessoal, é o elemento que ocupa a posição central de uma distribuição. Então é muito simples, ó. Se o número total de elementos de uma distribuição é ímpar, é porque existe um termo que está no meio dessa distribuição. É um termo central. Como é que se acha esse termo central? Não é o cálculo da mediana, é o cálculo da posição da mediana. Ou seja, é só pegar, por exemplo, se tiver 15 elementos, tu faz aqui 15 mais 1, que dá 16, 16 sobre 2 dá 8. O que significa esse 8? É o oitavo termo. Aí você vai lá e conta até chegar no oitavo termo, e o oitavo termo vai ser a mediana, que é o elemento que está no centro da distribuição. Então pensem comigo, se tem 15 elementos, fica 7 para um lado, fica 7 para o outro lado, e o no meio é o oitavo termo, tudo bem? Que daí fecha os 15 termos da distribuição. Agora, se n for par, ou se o número de elementos da distribuição é par, significa que nós não temos um elemento central, mas sim dois elementos centrais. E quem são esses dois elementos centrais? É o elemento que está exatamente na metade, ou seja, se são 16, você vai pegar 16 sobre 2, vai dar 8, vai ser o oitavo termo, e vai ser 16 sobre 2, 8, que é 8 mais 1, 9. Então, você vai pegar o oitavo termo e o nono termo e vai fazer uma média aritmética entre o oitavo e o nono termo para descobrir quem é a mediana. Ou seja, é a média aritmética entre os dois termos centrais. Vamos entender isso nos exemplos. Exemplo 1. Determine a mediana das idades de um grupo de 5 pessoas. Ok, aqui estão as idades das 5 pessoas, Só que para a gente encontrar uma mediana, primeiramente nós temos que colocar os elementos na ordem crescente ou decrescente, Tanto faz, mas tem que ser colocado em ordem. Então vamos começar aqui. O menor elemento que nós temos é o 16, então vamos anotar aqui 16. Depois nós temos o 19, ok? Depois nós temos o 20, vamos anotar, 20. Depois o 22, 22. E por último o 26. Olha só, pessoal, se vocês não colocarem na ordem, o que vai acontecer? Você vai lá e diz assim, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 elementos. É número ímpar, então o termo central, que é o terceiro elemento aqui, é a mediana. MD igual a 19. O que vai acontecer? Vai errar, Então, tudo porque não colocou na ordem. O certo é o terceiro elemento, que é o termo central dessa distribuição, é 20. Então, a mediana, que se chama MD, a mediana é 20, pessoal, Tudo bem? Bem tranquilinho, não tem nenhum mistério. Mas, professor, o que são aquelas fórmulas que você fez lá em cima? Vejam bem, aquela fórmula da posição da mediana é apenas para encontrar a posição que está a mediana, numa distribuição em ordem crescente ou decrescente, Como nesse caso nós temos uma distribuição ímpar de termos, são um número ímpar de termos, a fórmula é n mais 1 sobre 2. Como aqui são 5 elementos, 1, 2, 3, 4, são 5 elementos, fica 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. Então, o terceiro elemento é a mediana. Foi o que a gente fez, vamos lá. 1, 2, o terceiro elemento é o 20. Portanto, a mediana da distribuição. Tudo bem? Agora, este cálculo aqui da posição da mediana, a gente faz somente se nós termos uma distribuição com um número muito grande de termos, senão é bem simples descobrir a mediana, A mesma coisa agora vai ocorrer para o exemplo 2. Então, vamos fazer o quê? Neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Vamos colocar na ordem crescente, começando pelo menor, então 16. Depois vem o outro que é 19, então vamos colocar aqui 19. Depois o 20, certo? Depois o 22.
depois 23 e depois o 26. Então são 6 termos. Vocês podem ver que isso aqui é número par de termos, né? São 6 termos. Então, qual é a mediana aqui? A mediana é a média aritmética entre os dois centrais. Nesse caso é fácil de perceber quem são os dois elementos que estão no centro, o 20 e o 22. Então, a mediana, neste caso, vai ser a média aritmética entre 20 e 22. Então, é só somar os dois, dividir por 2, porque são dois elementos. Isso vai dar 42 sobre 2, que é 21. Não necessariamente a mediana, nesse caso deu 21, ela deve estar contida aqui na distribuição. Vocês podem ver que não existe o número 21 aqui na distribuição, certo? Isso não tem problema nenhum, tá? A mediana é 21, tá bom, pessoal? Professor, agora explica as fórmulas, né? Para que servem aquelas formulinhas da posição? Novamente vou explicar. Só que nesse caso, como é par, são duas formulinhas. A posição da mediana vai ser o quê? N sobre 2, que é o total de elementos, ó, são 6 elementos, 6 números, né, dividido por 2, vai dar 3. O que é esse 3? É o terceiro elemento, ok? E PMD, que é a posição da mediana, vai ser N sobre 2 mais 1. Então, nós temos ali 6 sobre 2 mais 1, nós vamos ter 6 sobre 2, 3, mais 1, 4, o quarto elemento. Então, não tem nenhum mistério, é só vir aqui, ó, 1, 2, 3, que é o terceiro elemento, e o quarto elemento. Foi o que a gente fez antes, sem precisar das formulinhas. Ah, professor, então para que aprender essas formulinhas? Bom, é como eu já falei para vocês. Às vezes, quando nós temos uma distribuição com muitos elementos, fica fácil fazer essa posição da mediana, que daí a gente vai direto no valorzinho lá que a gente precisa para calcular a mediana, tá bom? Então, vocês que vão decidir se vai ser necessário ou não usar essas formulinhas da posição da mediana, tá bom? Não é obrigatório utilizá-los. Então, vamos só colocar aqui que faltou, né? 20 anos e 21 anos, a mediana, tá? Mediana para tabelas pontuais. Bom, pessoal, como é que eu vou determinar a mediana das idades de 15 alunos da escola X numa tabela pontual? Então, eu vou explicar para vocês. Ó, é muito simples, tá? Nós vamos pegar aqui e vamos ver o total de elementos, tá? Por quê? Nós temos aqui que 2 alunos têm 17 anos, ou seja, a idade 17 aparece com a frequência de 2 vezes. A idade de 18 anos aparece com a frequência de 3 vezes, ou seja, 3 alunos têm 18 anos e assim por diante. O total de alunos, 15. Como nós temos o total de alunos sendo 15, é um número ímpar de elementos, ou seja, existe um termo central. E este termo central, ó, a posição da mediana vai ser N mais 1 sobre 2, ou seja, 15 mais 1 sobre 2 vai dar 16 sobre 2, que vai dar 8. Então, o oitavo elemento é a mediana neste caso, certo? Então, como é que eu vou descobrir quem é o valor mediano, né? Qual é a idade mediana? Eu só vou somando aqui, ó. 2 alunos, nós chegamos no oitavo termo? Não, aqui são 2 termos. Se eu somar 2 mais 3, 2 mais 3, 5, chegamos no oitavo termo? Não, nós temos 5 termos até agora. Se eu somar 2 mais 3 mais 5, eu vou obter 5 mais 5, 10. Nós passamos do oitavo termo. Mas aí a pergunta é, em qual classe nós chegamos no oitavo termo? Então, se aqui nós tínhamos 5 e somando mais 5 a gente passou pelo 8, então exatamente 19 é a mediana, tá? Então, eu estou fazendo uma análise direto na tabela, certo? Eu preciso atingir o oitavo elemento, então somando esses 3 primeiros aqui, eu atingi aqui um total de 10 alunos, ou seja, cheguei no 10º termo, então o oitavo termo foi atingido exatamente na idade 19. Ah, professor, mas não tem uma outra forma de fazer isso? Tem. Eu posso escrever aqui quantas vezes cada idade aparece e fazer do mesmo jeito que a gente fazia anteriormente. Ó, o 17 aparece 2 vezes, então eu vou escrever 17 2 vezes. O 18 aparece 3 vezes, então eu vou escrever o 18 3 vezes.
O 19 aparece 5 vezes, então eu vou escrever o 19 5 vezes, tudo bem? O 20 aparece 2 vezes, então 20 e 20. E o 21 aparece 3 vezes, 21, 21 e 21. Vamos contar se deu 15 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu certinho 15 elementos. A gente já viu que a mediana é o 8º elemento, certo? Então a gente só vai lá e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. O 8º elemento é o 19, que é a mediana. Então, nesse caso, a mediana é de 19 anos. Tá bom, pessoal? Fácil, fácil, né? Não tem nenhum mistério nisso aqui.